Olá, pessoal. Vamos para a nossa aulinha de História. Adeus, Portugal. Nós vamos começar aqui na página 90. Brasil e Portugal em conflito. Você já sabe que em 1808 a corte portuguesa chegou ao Brasil, contando com grande apoio dos ingleses. Além disso, aprendeu que a partir do momento em que chegou a colônia, D. João tomou uma série de medidas, entre as quais destacavam-se a abertura dos portos às nações amigas em 1808, o início do governo diretamente da colônia a partir de 1808, e a elevação da colônia à categoria de Reino Unido de Portugal e do Brasil, e Algarves, em 1815. Então, tudo isso a gente já estudou. Com essas decisões, o Brasil ficou mais parecido com a metrópole, já que, entre outras questões, os comerciantes brasileiros passaram a ter liberdade para fazer seus negócios com outros países, pois não precisavam mais comercializar exclusivamente com Portugal. Então, isso aconteceu quando teve a abertura dos portos. Então, o Brasil poderia comercializar com outros países. No entanto, os habitantes do Brasil estavam recebendo alguns privilégios. Os portugueses, que viveram sob o domínio dos franceses e depois dos ingleses, tornavam-se cada vez mais descontentes com a situação do país. Você já estudou. Em 1807, os franceses invadiram e ocuparam Portugal, causando a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Com isso, um general francês passou a governar o país. Em 1808, porém, as tropas inglesas desembarcaram em Portugal e deram início a uma guerra que terminou com a expulsão dos franceses em 1811. A Inglaterra, então, assumiu o comando de Portugal. Então, vamos aqui. Em 1820, o exército português e grupos de cidadãos formados por juristas e funcionários do Estado revoltaram-se e expulsaram os ingleses que estavam no comando de Portugal e convocaram eleições para criar as cortes, que reorganizariam o país e suas relações com as colônias. Então, vocês vão grifar exatamente onde eu grifei aqui, de em até cidadãos e de revoltaram até colônias. Então, com todas essas, né? Primeiro a Inglaterra invadiu Portugal, né? Aí os ingleses ajudaram os portugueses a saírem de lá e com a expulsão, então, dos franceses depois de lá, a Inglaterra assumiu o comando de Portugal. Então, em 1820, o exército português e um grupo de cidadãos, eles estavam revoltados com isso, e eles começaram eles reagiram, eles convocaram eleições que eles criaram para criar as cortes e reorganizaram todo o país com relação às suas colônias. As eleições ocorreram em dezembro de 1820 e logo que os membros das cortes assumiram, começaram a solicitar a volta de D. João VI a Portugal. Então, quando eles depois das eleições, eles quiseram, né, os membros das cortes, eles queriam que o D. João voltasse a Portugal. Além disso, criaram leis que determinaram, entre outras questões, o restabelecimento das antigas relações coloniais com o Brasil. Então, aqui tem a foto, reunião das cortes portuguesas para decidir o destino do Brasil e sua relação com Portugal. As cortes propunham anular os benefícios concedidos por D. João VI ao Brasil
Defendiam, por exemplo, o fechamento dos portos. Então, eles queriam novamente que fechar os portos, que o Brasil só pudesse negociar com o Portugal. Ou seja, queriam que os brasileiros voltassem a vender ou comprar apenas os produtos de Portugal. Além disso, ordenaram o regresso de D. João VI a Portugal, ameaçando a perder o trono caso não voltasse. Grifem de as cortes até Portos e de além disso até voltasse. Então, eles queriam fazer algumas modificações, uma delas é o fechamento dos portos e eles queriam que D. João retornasse a Portugal. E ameaçando que se ele não voltasse, ele perderia o trono. Em 1821, diante da pressão que recebia, o rei atendeu às ordens de retornar. No entanto, devido à insistência dos portugueses para que o Brasil voltasse à condição de colônia, D. João VI sabia que havia grande possibilidade de os brasileiros organizarem um movimento pela independência. Por isso, antes de partir, nomeou seu filho mais velho, D. Pedro, príncipe e regente do Brasil. Então, em 1821, D. Pedro resolveu voltar então a Portugal. Só que ele estava ciente que se voltasse o Brasil à condição de colônia, os portugueses iriam se revoltar com isso. Então, ele antes de ir, ele nomeou D. Pedro como príncipe regente no Brasil, que era o filho dele. Atividade 1. Leia atentamente o texto, em seguida faça o que se pede. A transformação. Restou a D. João se concentrar na primeira de suas tarefas, executar mudanças no Brasil para conquistar nos trópicos o sonhado Império Americano de Portugal. Trópicos, as terras situadas na zona intertropical. Nesse caso, as novidades começaram a aparecer num ritmo alucinante e teriam um grande impacto no futuro do país. Segundo o texto, qual era a primeira tarefa de D. João em relação ao Brasil? Explique com suas palavras. Então, a primeira tarefa de D. João era fazer mudanças no Brasil para construir ali o Império Americano de Portugal. Pensando no que estudou em aula, cite 3 mudanças ocorridas na colônia a partir de 1808. Então, foram a abertura dos portos às nações amigas, a mudança da sede do governo português para o Brasil, isso tudo quando a família real veio para o Brasil. A elevação da colônia à categoria de Reino Unido e Algarves. C. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino. Podemos dizer que esse fato acabou com sua relação de dependência de Portugal? Justifique sua resposta. Não. O Brasil se tornou parte do império, mas não se tornou independente do reino, não se tornou independente de Portugal. Ele ainda estava vinculado a Portugal, porque fazia parte do Império Português. Então, ele se tornou parte do reino, mas ainda ele continuou dependente de Portugal. A partir de 1820, os portugueses que estavam descontentes com a situação de Portugal revoltaram-se, expulsaram os ingleses e elegeram as cortes para que fizessem novas leis. Refletindo sobre isso, responda: por que os portugueses estavam descontentes? Porque, desde a mudança de D. João para o Brasil e a ocupação de Portugal pelos franceses e ingleses, ocorreu o enfraquecimento do comércio e da agricultura e a diminuição da atividade industrial no país, ou seja, a economia de Portugal piorou.
né? Então, com a ocupação tanto dos franceses e depois dos ingleses, toda a economia de Portugal piorou. Quais decisões as cortes portuguesas tomaram em relação ao Brasil? Então, eles decidiram que o Brasil deveria voltar à condição de colônia. Elas exigiam que os portos fossem fechados novamente para que os brasileiros voltassem a fazer comércio somente com Portugal. Que exigências fizeram em relação ao rei D. João VI? Então, as cortes exigiram que D. João VI voltasse a Portugal. Bom, essas partes que eu pedi para vocês grifarem aqui, vai ser uma tarefinha de casa que vocês vão copiar essas partes que estão grifadas no caderno de história, vai ficar um pequeno trecho, e aí um pequeno texto, né, dele, e aí vocês vão fazer um desenho, vão ilustrar esse texto, tá bom? Então, até a próxima aula.